morte se o Senhor tivesse atendido a sua oração. Qual foi a oração de Elias? Senhor, me mata. Senhor, me leva. Já não vale mais a pena viver. Olha, Deus tinha esse privilégio para Elias, ser arrebatado aos céus, e ele pedindo para si a morte. Graças a Deus que Deus nem sempre ouve, aliás, Ele sempre ouve nossas orações, mas graças a Deus que não atende todas as nossas orações quando nós pedimos. Já pensou que tragédia se Deus atendesse todas as nossas orações com sim? Primeiro, eu não estaria mais aqui, porque eu já pedi para mim mesmo a morte. Já contei esse testemunho, não vou repetir. Quando eu estava lá no hospital sentindo as piores dores, que eu não podia tomar remédio para passar aquela dor, nada acalmava aquela dor, era dia e noite, 24 horas sentindo aquela dor dilacerante, horrível, parecia uma tesoura assim sendo enfincada nos ossos do meu pé, mexendo, e eu estava ficando doido com aquela dor. Eu falei, Senhor, já que não me tira essa dor, me leva, Senhor, eu quero morrer. Mas Deus não atendeu a oração. Graças a Deus. Ele nem sempre atende as nossas, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem esse propósito. E muitas vezes o propósito de Deus não é nos levar naquele momento. Ainda temos obras a realizar. Deus ainda tinha obras a realizar na vida de Elias e através da vida de Elias. Elias, na verdade, ele precisava fazer uma leitura melhor daquela situação. Ele não estava fazendo uma leitura correta, ele estava fazendo uma leitura pessimista dos fatos que estavam acontecendo ao seu redor. E essa é uma característica da pessoa que vive com depressão. Ela não lê, ela não faz uma leitura correta dos fatos que estão acontecendo ao seu redor. Para ela está tudo cinzento, para ela está tudo num tom escuro, parece que tudo está nublado. Ela não consegue ver o sol raiando atrás das nuvens. Ela não consegue vislumbrar sequer um raio de esperança. Ela está vendo tudo nevoado, ela não está vendo as coisas claras. Ela tem que mudar a sua perspectiva de visão. Ela tem que olhar as coisas de outro ângulo. Ela tem que olhar as coisas de outro ponto. Ela tem que às vezes subir num patamar, num degrau mais alto, para ela ver o que Deus tem preparado para ela mais adiante. E Elias não estava tendo essa leitura correta da situação. O pensamento de Elias estava embotado. Esse é um dos sintomas da depressão. A pessoa fica com os pensamentos todos embotados, todos confusos. A pessoa não vê as coisas com otimismo de forma alguma, mas sempre vê as coisas de uma forma mais pessimista. Elias também ele perdeu toda a perspectiva do futuro. E assim acontece com a pessoa que está deprimida. Ela perde totalmente a perspectiva do futuro. Ela se prende somente ao presente. E o pior de tudo é que muitas vezes ela fica presa ao passado. Aquilo que ela fez, aquilo que ela deixou de fazer, aquilo que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer. E ela fica presa nessa situação, ou muito presa ao presente, ou muito presa ao passado. E ela não tem perspectiva de futuro. Olha, queridos, a gente nunca deve perder a nossa perspectiva do futuro. Pense, quando eu passei praticamente a minha adolescência toda debaixo da depressão, eu fui adolescente deprimido. Eu passei praticamente 7 anos deprimido, sem me abrir, sem falar com ninguém. Sabe, os únicos momentos da vida que eu tinha alguma alegria é quando eu pensava no futuro, quando eu saía daquela situação presente, quando eu esquecia do passado e eu ia para o futuro. Eu pensava, quem sabe lá na frente a minha situação pode mudar. Quem sabe lá na frente, amanhã, depois de amanhã, no mês seguinte, assim, aconteça alguma coisa nova, diferente na minha vida e tudo venha mudar. Era isso que não deixou eu ficar ali prostrado de vez naquela situação. Foi isso que não fez com que eu viesse a querer pôr fim à minha vida, porque eu tinha uma perspectiva de futuro. Nós não podemos perder essa perspectiva do futuro.
acreditar que alguma coisa pode mudar na sua vida, acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo, não só de uma hora para outra, mas de um segundo para outro. Você já pensou? A tua vida, essa situação, essa circunstância que você passa, você pode estar vivendo hoje, mas amanhã você pode estar numa situação totalmente diferente. Você não crê que Deus é poderoso para mudar as coisas? Ora, se Deus criou todo esse mundo através de uma única palavra, se tudo era escuro, vazio, e de um momento para outro Deus, com uma palavra, diz: haja luz e houve luz, e tudo se fez luz. Ele não pode de repente trazer uma luz na tua vida? Se o mundo era vazio, a terra sem forma, e de repente Ele falou e todas as coisas foram sendo criadas. Ele formou o mundo em 6 dias. Pense na vastidão, na imensidão do mundo, que Ele fez em 6 dias. Ele não pode fazer algo novo, diferente na tua vida? E um dia, e uma hora, e um momento, e um segundo? Pode ou não pode? Pode, porque Ele é onipotente. Essa palavra onipotente quer dizer que Ele tem todo o poder, e se Ele tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Diga junto comigo: todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Não é só uma coisinha, não é só alguma coisa, mas são todas as coisas. Já pensou em tudo aquilo que você espera de Deus? Todas as coisas que você espera dele, Ele pode fazer, porque Ele é onipotente, onipotente, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a minha fé. Poderoso Ele é. Vamos cantar juntos? Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a minha fé. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Ele é poderoso. Olha só, Elias agora ali naquela caverna, sem nenhuma perspectiva do futuro, e pior, sem nenhuma perspectiva de vida, porque ele sabia que a palavra de Jezabel tinha poder. O que ela falava, ela cumpria. Quantas pessoas já tinham sido mortas pela espada de Jezabel? E ele sabia que ela não iria perdoar. Ela havia feito um pacto de morte. Olha, se eu não matar Elias, os deuses podem me matar. Olha só, Elias acreditou. E o problema é esse: às vezes nós acreditamos mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Elias estava acreditando mais na palavra de uma mulher diabólica, maligna, feiticeira, do que na palavra do próprio Deus. Ele não estava conseguindo acreditar que Deus iria dar livramento a ele, mas estava acreditando que a mulher Jezabel iria cumprir aquilo que ela prometera a ele. Não é uma coisa estranha? O grande profeta de Deus, o grande homem de Deus, acreditando mais na palavra de uma feiticeira do que na palavra do próprio Deus? Queridos, não é de se admirar. Aí está a resposta. Porque nós vemos essa onda de suicídios entre homens e mulheres de Deus. Por quê? A depressão, ela faz isso, queridos. Ela faz com que nós venhamos descrer das coisas, descrer até da própria palavra de Deus, que nós cremos, que nós pregamos, que nós confiamos, que nós sabemos que não muda, sabendo que ela permanece. Seca-se a flor, cai a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece. Ele é fiel, não deixa de cumprir. Só que às vezes nós esquecemos. A depressão tem esse poder de levar a gente a descrer do poder de Deus, das maravilhas, mesmo que Ele já tenha feito maravilhas e maravilhas na nossa vida. Ele resolve nessa situação. Agora, só que Deus entra em cena para trazer tratamento à vida do profeta, para trazer cura. E olha só, um método interessante que Deus usou para o tratamento de Elias. Primeiro,
No versículo 5 a 18, Deus entra em cena ali para lidar com esse problema na vida do profeta. E olha só que interessante, versículo 5 diz: deitando-se debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou à sua cabeceira, viu um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Queridos, uma coisa nós não podemos ignorar. A pastora Sandra sabe disso muito mais do que eu, que às vezes a depressão é física, tem por causa algum fator físico. Às vezes, o problema da glândula tireoide, às vezes é problema hormonal, às vezes é algum mal localizado em algum órgão do corpo, às vezes o cérebro não está produzindo a endorfina, é isso? Como é que chama? O hormônio do prazer. E pode ter várias causas. Pode ser uma causa espiritual, pode ser uma causa emocional, mas pode ser uma causa física. Remédios podem levar a pessoa à depressão. Cuidado com medicamentos que você toma às vezes sem ler a receita. Pior que às vezes tomar sem receita, sem nenhuma prescrição médica, porque aquele remédio fez bem para alguma pessoa, aquela pessoa recomenda para você, você vai e toma. Não faça isso, não faça isso. Deus deu sabedoria aos médicos, colocou eles aí para que você possa utilizar-se dessa sabedoria, dessa capacitação aos médicos. Nós temos aí um sistema de saúde, você precisa ter um bom plano de saúde. Eu e a Sandra conseguimos esse feito. Segunda-feira, foi segunda-feira? Sexta-feira, nós fomos a uma consulta pelo SUS. Conseguimos marcar uma. Não é impossível, você pode conseguir marcar uma consulta, pode passar para o Google Médico. E foi uma excelente médica cubana que nos atendeu. Então, os médicos estão aí para isso. Quando a gente percebe alguma coisa errada, a gente vai no médico, porque nós não estudamos como eles estudaram para nos orientar. Então às vezes nós queremos ir pela internet. O pior médico que existe é o Google. Você está com algum sintoma, então você vai lá e vai no Google, né? Querido senhor Google, estou sentindo isso, aquilo, o que eu tenho? Aí vem os comentários. Eu conheço uma pessoa que estava sentindo exatamente isso. E aí, como que ela estava? Não, morreu 5 dias depois que começou a dar isso. Aí você fala, tu já se desmorona todo, né? Aí você vai para outro comentário. Ixi, conheço uma pessoa que começou assim, aí ficou bem. Não, ficou aleijada, ficou paraplégica, tetraplégica, incapacitada pro resto da vida. Pare com isso. Pare com isso. O Google não é o melhor médico. Ele pode até te orientar a localizar coisas na internet, mas ele não está ali para orientar você a respeito da sua saúde. Procure um médico se você estiver sentindo alguma coisa. É importante orações, sim. E junto com as orações, o tratamento médico, o remédio certo. E ó, o mais importante de tudo, a alimentação correta. Eu volto a bater nessa tecla. Cuidado com os alimentos que você come. A falta de alguns alimentos, a falta de algumas vitaminas podem nos levar também à depressão, não é verdade? A depressão pode ter a sua causa na falta de alguma vitamina para o corpo. E Deus, sabendo que aquele problema que começou, olha, veja bem, o problema começou no âmbito espiritual, ameaça de uma feiticeira, âmbito espiritual. Aí já foi para o plano emocional. Ele ia sentir o medo. Plano emocional, na alma. Aquilo já bateu o seu corpo físico, porque ele parou de comer, parou de descansar. E aí, o que Deus fez? Falou, olha, vou tratar primeiro do corpo, para que ele com o corpo ok, com o corpo jóia,
esteja em condição do tratamento espiritual. Vamos tratar primeiro do corpo. O que Deus fez? Mandou um anjo até Elias para lhe levar pão assado na brasa e uma vasilha de água. Elias não poderia ser tratado espiritualmente se antes ele não estivesse alimentado no corpo físico. Olha o cuidado de Deus para com os seus servos. E esse mesmo cuidado Deus tem para com a tua vida, em todos os sentidos, amém? Ele não deixa faltar aquilo que você precisa. Estava faltando alimento físico na vida de Elias. Olha só, Deus move um anjo para esse anjo prover um pão, uma vasilha de água, levar para ele e ele comer. Alimentação. Segundo item do tratamento de Deus foi o sono. Sonoterapia. Elias comeu, bebeu e dormiu, tranquilo. O sono é importante. A gente estava vendo uma reportagem, uma matéria sexta-feira sobre o sono, e ali estava falando sobre os benefícios do sono para o corpo. Um dos benefícios que o sono traz para o nosso organismo é que deixa as pessoas mais bonitas. Uma pessoa que dorme pouco, que dorme mal, ela acorda indisposta, ela acorda com má aparência, ela acorda uma pessoa mal-humorada, ela pode ter reações inesperadas com as pessoas, tratar as pessoas mal, enfim. Agora o sono, um bom noite de sono muda tudo. A pessoa acorda com aparência bonita, um aspecto agradável, bem-humorada, trata bem a todos. É importante o sono. Olha os jovens aí que gostam de ficar a noite toda na internet. Se você quer ser um jovem, uma jovem bonita, um jovem bonito, uma jovem... Durma, tenha pelo menos 8 horas de sono. É um dos melhores tratamentos de beleza do mundo, o sono. E Deus não cobra nada do nosso sono. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Não é verdade? Nós temos 24 horas por dia. Se nós dormimos 8 horas por dia, é sinal que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Olha como é importante. Então invista no seu sono, não perca horas de sono, não desperdice noitadas em vão. Durma, porque isso é essencial para a alma, é essencial para o corpo, é necessário. E é uma das formas de nós estarmos livres da depressão, porque muitas vezes a depressão vem pela falta do sono. O sono é importante. Sabia que a falta de sono pode causar até diabetes? Por quê? Como é que chama a substância ali que a pessoa diabética toma? Que é insulina. A insulina que nós temos no nosso corpo, que nós precisamos dela na medida certa no nosso corpo, ela é produzida através do sono. É durante o sono que o corpo produz insulina. E essa insulina, na medida certa, é essencial para a pessoa não desenvolver uma diabetes. Então, durma, valorize o seu sono. Se você é pessoa viciada em trabalhar, trabalha no serviço, leva serviço para casa, ou estudar, fica estudando muitas horas durante a noite, depois dorme 1 ou 2 horinhas, cuidado, invista no seu sono, porque você pode estar ganhando ilusoriamente um tempo hoje, só que perdendo alguns anos de vida lá na frente. Olha só como é importante. Você ganha hoje algumas horas de trabalho, algumas horas de estudo, mas vai perder lá na frente, em anos de vida. Eu sei que eu cometi muitos erros assim durante esses últimos 5 anos. Às vezes eu dormia 2 horas por noite, estudando para a prova no dia seguinte, preparando aquele trabalho que era difícil. E o pior, às vezes quando a gente passava a noite quase toda estudando, ia mal na prova, porque o sono também faz com que a gente venha assimilar aquilo que estudou. Dormindo, que a mente, ela vai absorver aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Então não adianta você ter uma prova, um exame da faculdade no dia seguinte, você passar 6 horas estudando à noite e dormir 2 horas. É preferível você estudar 2 horas e dormir 6, porque durante aquele sono sua mente vai assimilar,
vai absorver o que você estudou. É muito importante. Então Deus trata com Elias através da alimentação correta, através da sonoterapia, e em terceiro lugar, Ele dá a Elias a oportunidade do desabafo, de Elias falar. Isso é importante no tratamento. É importante. Aí entra o papel do conselheiro espiritual, da pessoa amiga que vai conversar com você, que vai te ajudar, do psicólogo, da psicóloga que vai conversar com você. É importantíssimo no tratamento da depressão a pessoa falar, a pessoa desabafar, botar tudo para fora, tudo. Deus usa esse tratamento na vida de Elias, porque ele pergunta assim: Elias, olha, o anjo do Senhor veio, pela segunda vez tocou e disse: levanta-te, come, porque a viagem está muito longa. Insistiu para que ele comesse mais uma vez. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites. Olha só o poder que teve aquela comida, aquele alimento para a vida de Elias. Mas Deus, Ele conversou com Elias, perguntando assim, quando ele estava dentro da caverna: Elias, que fazes aqui? Conta para mim, Elias, o problema que você está passando. Conta para mim, o que acontece, Elias? Por que você se enfurnou dentro dessa caverna? O que aconteceu? Aí Elias começa a falar com o Senhor: olha, Senhor, tu não viu o que aconteceu? Eu matei aqueles 450 profetas de Baal, só eu fui fiel ao Senhor, todos os demais se corromperam, e no entanto agora, essa mulher maligna, diabólica, ela persegue a minha vida para matar-me. Senhor, é justo isso? Ele desabafou, ele falou tudo. E uma das melhores formas de nós desabafarmos dos nossos problemas, dos nossos questionamentos internos, dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos sentimentos, enfim, é a oração. Faça da oração a sua maior terapia. Nós precisamos ter alguém para desabafar, para dialogar. E se na hora não tiver ninguém, faltar alguém, você tem o Deus que te ouve 24 horas por dia, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Chame Ele para uma conversa, fala: ó Deus, olha só o que está acontecendo comigo, isso, assim, 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 eu quero que tu fale comigo. E com certeza, Ele não vai te deixar no monólogo, não. Abra a palavra dEle, Ele vai falar contigo através da sua palavra. Quantas e quantas vezes, eu já falei aqui, que eu estava numa profunda depressão. Parece que, mesmo depois que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, os meus problemas de depressão continuaram. Vez por outra eu caía na depressão. Eu lembro muito bem, um dia, exausto, esgotado de tantos trabalhos que eu estava fazendo na obra do Senhor. Eu trabalhava 8 horas por dia, gastava 3 horas por dia, 3 a 4 horas por dia em condução. Eu estudava um período de 4 horas à noite no seminário bíblico que eu fazia. Então eu praticamente dormia entre 5 horas por noite ou menos, porque eu levantava muito cedo, eu dormia muito tarde, eu gastava horas de condução lá em São Paulo, trabalhava num serviço esgotante para a mente, 8 horas dentro do escritório, depois mais 4 horas estudando, usando a mente. Final de semana eu dedicava todo a Deus. Era líder de mocidade, era o dirigente da escola dominical, era líder de equipe de evangelismo, fazia vários trabalhos na igreja. Aí chegou um dia que eu estava caído, era um sábado à tarde, lembro muito bem, eu estava caído na minha cama, eu não tinha força nem para me mexer, não tinha força. Ai, Senhor, agora eu vou morrer, porque eu não estou conseguindo nem me mexer, tão fraco, cansado, exausto que eu estou. Senhor, me tira dessa. E um sentimento profundo de morte, um sentimento de fraqueza. Parece que minhas forças acabaram. A única força que eu tive, gente, palavra, foi esticar meu braço até a uma mesa que estava do lado da minha cama. E eu puxei a Bíblia para cima do meu peito e abri: Senhor, se tu não falar comigo agora, eu morro. Eu juro, eu não tenho mais força. Aí a Bíblia caiu em cima do meu peito aberto. Eu olhei, estava no livro de Jó. Logo no livro que caiu, o livro de Jó, um texto que dizia assim: Jó, quem
Ele deu ordem ao mar, as suas ondas empoladas. Ele estabeleceu limites, colocou-lhe ferrolhos, trancas, fechaduras, dizendo: até que virás, daqui para lá não passarás. Gente, olha que palavra. Jó, quem foi que deu ordem ao mar para que até o seu limite ele viesse com as suas ondas empoladas e dali para frente não passasse mais? Foi como se Deus colocasse cadeados, fechaduras, ferrolhos no mar e desse a ele uma ordem para que ele não ultrapassasse os seus limites. Aí Deus perguntando a Jó: gente, aquela palavra caiu sobre mim como uma ducha de água fresca, num dia de muito calor, num dia de muito sol, que a gente está quase desmaiando aquele calor, e a gente toma aquela ducha, parece que revigora. Foi exatamente assim o efeito da palavra de Deus na minha vida. Gente, ali eu entendi que Deus estava falando comigo, que Ele estava colocando um limite naquela situação. Aquelas águas, aquelas ondas que vinham sobre a minha vida querendo me afogar, era como se eu estivesse ali sentindo me afogado, abatido no meio de tantas águas. Deus estava dando uma ordem: até aqui, daqui para lá não. Eu acreditei, eu também, olha como é importante a gente crer na palavra do Senhor, tomar posse. Eu também posso falar: glória a Deus, aleluia, eu creio, Senhor, que Tu estás colocando um limite nessa situação, e daqui eu me levanto com a força total, com o vigor que vem do Senhor, eu me levanto com a disposição toda e vou continuar caminhando mais 40 dias, 40 noites, o tempo que Tu estiver para me caminhar. Eu não vou mais ficar prostrado nessa situação. Funcionou. De um momento para outro, de um segundo para outro, quem já não tinha mais força para se levanta e começa a cantar, começa a andar para um lado para outra casa, opa, o que eu vou fazer hoje? Glória a Deus, parece que eu estou revivendo, parece que eu tomei uma vitamina, gente, uma energética espiritual. Para descuidar com os energéticos, sabe? Não toma isso não, porque toma um energético espiritual que vem de Deus. Esse sim resolve, funciona, não traz consequências. Então, olha, funcionou. Assim como a palavra de Deus funcionou na vida de Elias. Elias, que faz isso aqui, Elias? Converse aí, desabafa, fale. Agora eu tenho, Elias desabafou, falou: agora eu tenho que dizer uma coisa, Elias. Primeira coisa, Deus tratou com o sentimento